Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. 7 horas 20 minutos, não perca a sua hora, 7h20, e na continuidade de entrevistas com os vereadores aqui em Joinville, hoje estamos recebendo no estúdio da Jovem Pan para um bate-papo o vereador Brandel Júnior do Podemos. Tudo bem, vereador? Bom dia, bem-vindo à Jovem Pan. Bom dia, Marcos, bom dia, Fernando, Diego, José Henrique, bom dia a todos os ouvintes e também as pessoas que nos assistem agora pela manhã. É um prazer estar aí falando um pouquinho aí das nossas expectativas para esses 2 últimos anos de mandato. O senhor falou sobre expectativa, né? Qual é o grande projeto para o senhor executar juntamente com a equipe ao longo de 2023, que acaba sendo desafio também, né? Nessa retomada, início de ano, estamos em fevereiro ainda, há quem diga que o ano começa depois do carnaval, não é bem verdade, vocês trabalham já desde o dia 1º de janeiro, enfim, mas qual é a grande meta aí para o decorrer desse ano legislativo aí? Marcos, muito interessante que você falou aí, né? O vereador, ele não para de trabalhar, na verdade, né? A gente deu continuidade, teve um recesso aí de 10 dias entre final de ano, Natal e Ano Novo, e dia 4 já estava aí na lida, atendendo às demandas da comunidade, que tem sido muito, principalmente na área da educação e saúde, que são bandeiras principais do nosso mandato, né? Sou presidente da Comissão de Educação e membro da Comissão de Saúde, e se nós falarmos em projetos, grandes projetos, o maior projeto que nós temos é a fiscalização para esses 2 últimos anos. A gente sabe que a educação é uma bandeira que nós temos levantado, lutado, principalmente para uma educação cada vez mais inclusiva. Nós temos aí um aumento gigantesco do número de laudos de autistas, né? Crianças que têm autismo, que estão na rede, nós temos mais de 6 mil crianças, não todas elas ainda com laudo, porque a gente sabe a dificuldade de fechar esse laudo, de termos neuro, fono, todos os profissionais para estar fechando esse laudo, mas essa é a nossa bandeira. Incluir a todos, ter uma educação onde todos possam estar participando e mudando a sua vida, porque é através da educação que a gente vai mudar a vida de todos, não só dessas crianças, dessa geração, mas a nossa vida lá no futuro depende muito dessa geração que tem que vir. Então nós temos que preparar uma educação cada vez melhor. Deixa eu pegar esse gancho que o senhor fala, porque até tem uma lei, né, do diagnóstico precoce aqui em Joinville, enfim, e muito em razão de uma iniciativa de uma mãe, de uma criança autista e tal. E o senhor tem percebido que tem funcionado isso? De fato, o município está conseguindo dar conta dessa demanda, ou temos um grande desafio nessa questão específica aí do diagnóstico em relação ao autismo na cidade? Eu posso falar da minha leitura, né, Marcos? A minha leitura é que esse é o maior desafio, não só para Joinville, para todo o Brasil. Mas nós estamos aqui falando de Joinville, sim, é um grande desafio, porque nós precisamos ter um diagnóstico cada vez mais precoce, para que essa criança tenha a oportunidade, esse pai possa trabalhar com ele, para que ele tenha uma vida melhor quando adolescente, quando adulto, para que ele tenha uma autonomia. E esse é o maior desafio. Tanto que no ano passado tivemos o nosso projeto aprovado, que é a Lei do Censo dos Autistas, super importante, há anos já tentava-se aprovar essa lei, com a sensibilidade do atual prefeito Adriano, foi aprovada. Nós temos até uma conversa na próxima semana com o prefeito para estar tratando de que forma que essa lei vai ser colocada em prática. Nós não gostamos de trabalhar projeto por trabalhar projeto. O projeto ele tem que ser trabalhado, aprovado, mas colocado em prática. Não é só para tirar foto, é para que realmente os munícipes possam ser atendidos através das nossas leis, não leis inóculas, mas sim leis efetivas que vão fazer a diferença na comunidade. Vereador, ainda pegando o gancho sobre a questão da saúde, a Prefeitura vem fazendo testes, né, a partir desta semana, na questão de agendamento de consultas através do aplicativo Joinville Fácil. Como é que o senhor está vendo essa alternativa da Prefeitura? Muito bom isso, Fernando. As 2, 3 semanas atrás, estivemos lá no Comasa do Boa Vista. Muitos munícipes nos chamaram falando de filas em todas as regiões, né? Mas alguns pontos específicos, como o Comasa do Boa Vista, onde 5 horas da manhã já tinha pessoas esperando para estar na fila para ser atendida pelo médico, né? O grande medo da população, ou nosso, do ser humano, é de que alguém chegue primeiro e eu não tenha essa vaga para ser atendido. A gente sabe que os profissionais da saúde têm feito um excelente trabalho com o material humano que eles têm. E se todos chegassem às 7 horas em ponto, aqueles que chegassem primeiro seriam atendidos, mas quem precisa do atendimento, ele vai chegar antes. Fomos para a fila, 5 horas, nós não estávamos lá, estávamos perto das 6 horas, 6 e pouquinho, conversamos com os munícipes, porque esse é o papel do vereador, estar presente e sentir aquilo que o munícipe está sentindo. Por felicidade, no mesmo dia estava lá o secretário também de saúde, conversamos, sentamos com a coordenadora,
do centro da UBS, e depois sentamos também com toda a diretoria e o secretário da Saúde para discutir uma solução. A gente queria saber qual é o plano. E o plano de ação hoje é colocar esse aplicativo que vai atender mais ou menos 20% da demanda através da agenda online e os outros 80% híbrido ainda atendimento de porta. A nossa expectativa é que dê certo. Temos algum receio. Toda mudança ela é meio complicada, mas é uma solução. Parabéns ao executivo, parabéns ao secretário. Vereador Brandel, senhor, qual é a sua opinião? Melhorar a porta. Hoje nós temos as ACS fazendo atendimento. Nós precisamos terceirizar. Eu sei que esse projeto do executivo está aí para a portas para logo acontecer, que é a terceirização da recepção nas unidades básicas de saúde, que vai melhorar em um monte. A ACS está lá e não é a função dela. Muitas vezes não faz com alegria, não faz com maior esmero, apesar que a grande maioria delas estão fazendo muito, não sendo a função delas, estão lá atendendo. Quando nós melhorar esse atendimento na porta, e também conseguimos colocar mais equipes. O que acontece nas unidades básicas de saúde? Tem que haver um cadastro das pessoas que moram na região. Esse é o papel da ACS. Se a ACS está na porta, ela não está cadastrando. Se não cadastra, não tem um número maior de pessoas cadastradas, não tem como vir verba federal para nós termos mais equipes, mais médicos para atender nessas unidades de saúde. Então, o meu entendimento hoje é a terceirização da administração, da recepção, libera as ACS, melhora o cadastro, vem mais verbas federal, aumenta o número de servidores, médicos, enfermeiros, tudo que precisa na equipe. Aí nós vamos ter uma diminuição na fila, nós vamos ter um melhor atendimento. Não criticando o que está sendo feito, mas dando sim a minha visão. Vereador, para a gente fechar esse item, né, da saúde, como o senhor preside a Comissão de Educação e de Saúde também, queria uma opinião do senhor que é o seguinte: OS, Hospital Municipal São José. Quando a gente fala deste assunto, vou repetir uma frase aqui que a gente já falou aqui no microfone da Jovem Pan. O servidor municipal não gosta quando se fala em OS no Hospital Municipal São José. 1.300 servidores, o município tem problema para pagar a folha, pede ajuda do governo do estado, aquela sinalização, mas por enquanto nada, a gente está na expectativa. Qual é a avaliação do senhor? Se a gente perguntar, o vereador Brandel Júnior aprova uma implantação do OS no Hospital São José? Marcos, OS, estivemos visitando algumas OS Florianópolis, São José, onde os PAs têm atendimento, unidade básica tem atendimento com OS. É importante fazer algo sim pelo Hospital Municipal São José, que de municipal não tem nada. É um hospital regional, atende todos da região. A conta ficou toda para Joinville, assim como você já falou, precisamos que o governo do estado realmente cumpra com a promessa de campanha. Não acredito em 100%, mas que 50%, 60% ele possa estar garantindo desses recursos para pagar essas folhas de pagamento. Eu acredito sim na OS, mas acredito, tenho que deixar bem claro aqui, primeiramente, num concurso público para a saúde. Mas, em paralelo, nós temos que ter uma OS. Não faria hoje, de pronto, uma OS no Hospital São José. Eu faria no PA. Começaria lá pelo PA Sul, onde 90% de todos que estão lá, dos servidores, são contratos. Não são concursados. Dessa forma, a gente vai ter um termômetro para ver de que forma. Qual é o maior cuidado, e eu tenho colocado, eu sou a favor da OS, desde que tenhamos um contrato muito bem feito, incluindo toda a manutenção do equipamento. Não adianta nós passarmos o equipamento desse público por uma organização social, gerir somente os servidores. Tem que gerir toda a manutenção predial também. Foi isso que nós vimos em outras cidades. Aquela que não tem a manutenção predial, está lá a estrutura, piso para trocar, parede para pintar. No Oeste tem uma sim, né? Sim, temos que cuidar, porque nós temos... Mas tudo isso é o quê? É um contrato bem feito. Já diz o dito popular, né? O que é combinado não sai caro. Então nós temos que cuidar com isso. Viu no PA Sul, funcionou, é algo que é bom para Joinville, vai melhorar, eu não vejo o problema de a gente ampliar isso. Mas o São José é algo maior, é algo regional, então eu tenho um pouco de receio quando se fala em OS 100% no Hospital São José. Tem que ser muito bem analisado, porque um contrato errado vai sair caro. Mas eu tenho certeza que com os servidores que nós temos aqui em Joinville,
esse contrato vai ser um contrato muito bem feito, nós já temos exemplos de outras cidades que têm dado certo, e essa hoje é uma das saídas, começaria pelo PASU, uma OS no PASU. Vereador, agora mudando um pouquinho de assunto, saindo da saúde para falar um pouquinho sobre a infraestrutura. A gente, todos os dias, neste microfone aqui, nós comentamos a situação do trânsito em Joinville, mas de modo geral na zona sul da cidade. O senhor também representa a zona sul da cidade. Hoje, agora, por exemplo, 7h30 da manhã, se você abrir no mapa ali, você vai ver a Rua Guanabara, Fátima, Rua Santo Agostinho, Rua Florianópolis, né? Um bom pedaço da São Paulo com trânsito totalmente caótico, complicado, parado. As pessoas que estão nesse momento nos acompanhando sabem muito bem disso. Mas também se fala muito na questão da Zona Leste, o crescimento da Zona Leste. E aí eu coloco aqui, por exemplo, a Rua Helmut Falter e a Rua Urbano Schmidt, que são as duas principais ruas que ligam, né, a Zona Leste ao centro, o centro à Zona Leste, que neste momento o motorista também já passa por muitas dificuldades. Até inclusive, quando dá um acidente, por exemplo, como ontem, no final da tarde, fica toda parada, as pessoas que demoram ali cerca de 20, 30 minutos para chegar em casa, às vezes demoram 1 hora e meia. E aí vem a questão da Rua Baltazar Buchli também, no bairro Espinheiros, que também vem um crescimento muito grande. Inclusive a gente cita aqui, faz um adendo, agora há pouco tempo está sendo construído um condomínio residencial muito grande ali, que vai ser ótimo para o crescimento da região. Mas aí a pergunta que fica, né? Os moradores perguntam, e a questão da infraestrutura para a Zona Leste? Muito se fala em desafogar a Zona Sul. E a Zona Leste? Tem algum projeto, tem algum pensamento, algo que de repente possa melhorar? Porque a questão do crescimento não é para agora, né? Já é de ontem para... Enfim, não há tempo. O crescimento ele vem a cada dia que passa. Fernando, muito importante essa sua pergunta, porque como você falou, problema de mobilidade Zona Sul, claro que temos. A entrada e saída da Zona Sul é o bairro Guanabara. Nós temos um problema gigantesco, onde teremos que ter as 3 pontes para resolver a situação de entrada, de saída. Ponte da Nêmonas, Ponte Nacar, Ponte Joinville. Está se trabalhando, Ponte Joinville aí está se fazendo a questão da licitação, trabalhando nesse ponto agora. Agora, quando se fala em mobilidade, nós temos que voltar lá atrás. O grande erro de Joinville nunca foi ser pensada Joinville à frente. Nós pensamos Joinville paliativo, isso não funciona mais. E nunca funcionou. Em 1973, o plano diretor assustava quem ouvia. Mais de 150 avenidas. E olhava para aquilo e dizia, isso aqui é loucura, isso aqui nunca vai acontecer. Nós estamos aí quantos anos depois? 50 anos depois. Né? Vivendo o que aquela pessoa previa para 50 anos. É isso que nós temos que fazer em Joinville. Solução da região leste, mobilidade, já foi dada atrás. Há 20 anos atrás queria se fazer o eixo leste. O eixo ecológico leste, entra na Ponte do Trabalhador à direita, passa por trás da Tupi, sai no Baltazar Buchli e vai sair lá na Santos Dumont. Nada foi feito, o projeto está lá. Hoje nós temos 2 empecilhos. O prefeito Adriano tem feito um excelente trabalho em Joinville, mas tem de frente 2 obstáculos, que se chama Ministério Público e órgãos ambientais. Nada pode nessa cidade, tudo se entrava. É ação do Ministério Público, é uma ação dos meios dos órgãos do meio ambiente, mas essa seria a solução, esse eixo Caleste. Nós ligaríamos dali do Boa Vista, teríamos 3 ruas principais, Helmut, teríamos a Urbano e teríamos esse eixo. Agora faço uma pergunta para os senhores. A Ponte Joinville é uma solução para Joinville? E você que está me ouvindo, a Ponte Joinville vai desembocar onde? Essa Ponte Joinville seria essencial se ela desembocasse no eixo K. O eixo K passaria na frente dela, faria a conexão quem vem da Ponte Joinville e ligaria Espinheiros, Jardim Iririú, Aventureiro saindo na Santos Dumont. Aí sim, Joinville está sendo pensado para frente. Mas agora, gente, assim como eu falei, quero ressaltar. O prefeito Adriano faz um excelente trabalho, tem uma dificuldade que se chama Ministério Público. Vamos falar de infraestrutura de cheias. Você que está nos ouvindo, com certeza, já teve um amigo, um parente que entrou água dentro de casa. E não estou falando da periferia, estou falando do Bucarém, estou falando do centro, estou falando da Santos Dumont, do Saguaçu, estou falando do Bom Retiro, do Costa e Silva. Fátima, Guanabara. Toda essa região. Se nós fizéssemos uma dragagem no Rio Cachoeira, aumentasse o calado do rio, profundidade dele, será que nós não diminuiríamos um pouco
essa quantidade de cheia. Não estou dizendo aqui de uma ação que vai melhorar 100% a cheia, mas estou falando de algo paliativo, de algo que dá para ser feito. Mas quando se vai pedir uma licença do órgão ambiental para fazer, se um impedimento. Eu fico me questionando, será que o Ministério Público não está na hora de sair de dentro do gabinete, visitar as casas onde tem cheias e ver que hoje o que nós precisamos é fazer essa limpeza do Rio Cachoeira e dos outros que ligam ao Rio Cachoeira? Isso seria a coisa mais importante. Eu tenho certeza que o Executivo está com esse projeto lá, porque já discutimos sobre isso, já falei com o prefeito Adriano, mas esse impedimento. Agora nós temos que trabalhar, sim, o cuidado com a questão ambiental, e muito Joinville é muito bem cuidado, mas em primeiro lugar nós temos que entender que o nosso munícipe está sofrendo com a enchente e está perdendo as coisas. Está perdendo o móvel, está perdendo aquilo que lutou para construir. Mas por quê? Porque nós temos esse impedimento. Então a infraestrutura precisa melhorar muito. Outra questão, que desde o primeiro ano do meu mandato, eu falo de fiscalização das terceirizadas. Hoje nós vivemos uma situação muito complicada, que é a lei das licitações. Menor preço, não é a melhor, e a qualidade. Aí nós não temos qualidade. Eu fico perguntando aqui para os senhores. Você vai contratar um pintor para sua casa, vai contratar um menor preço. Daí esse pintor chega na sua casa, ganhou com o menor preço, só que ele não vai executar a obra. Ele vai ter um terceiro que vai executar a obra. Será que esse terceiro vai ter a qualidade necessária do que você precisa? Porque o terceirizado já não recebe uma quantidade maior. Ele recebe uma quantidade menor do valor do contrato. E essa mão de obra? Hoje nós temos aí terceirizadas com mão de obras que as pessoas não são técnicas, não conhecem o que estão fazendo. Eles estão aprendendo na prática. E esse monte de erro que a gente está vendo na nossa cidade. Redes fluviais assoreadas, porque quando vem uma terceirizada, principalmente da Águas de Joinville, falo e não tenho medo de falar o que estou falando, porque vivencio, estou na rua vivenciando isso. Terceirizadas da Águas de Joinville muitas vezes fazem serviço, que vão lá, quebram as redes fluviais, tampam para não haver nenhum complaint no serviço deles. Passa-se dias, meses, e a chuva começa a entrar dentro da casa do munícipe. Aí vai ser feita uma vistoria, vai ser feita uma sondagem e ver que aquela linha de a rede fluvial está quebrada. Dá um exemplo simples aqui, ali no bairro Guanabara, próximo ao terminal de ônibus, dia 25 vai ser aberto toda aquela linha ali. Claro que nós temos ali a questão do mangue, que está assoreando a saída, dimensão de rede errada, mas também nós temos esse problema das Águas de Joinville, onde passou e está dando esse problema. Então, hoje, para nós, a fiscalização é o maior projeto a ser cumprido por um vereador. Até porque o histórico, do passado, exige isso. E aí quando o senhor fala, limpeza do Cachoeira, já me vem à mente Flote Flux, aquela máquina que ficava ali um bom tempo em frente à prefeitura fazendo um trabalho. Enfim, vamos avançar um pouquinho, vereador. Deixa eu lhe perguntar sobre política. O senhor comentou sobre o prefeito Adriano Silva, que é empresário, o senhor também é empresário, o senhor tem uma ligação muito forte com o prefeito também. E uma das perguntas que a gente faz para todos os vereadores que estão passando aqui por esse microfone, que está conversando com a gente nesse início de ano, é em relação ao posicionamento da Câmara de Vereadores de Joinville em relação ao Executivo. Claro que a pergunta é sempre a seguinte, a Câmara faz oposição? Sim. Nós tínhamos no passado, nas legislaturas passadas, uma oposição que era berreiro na tribuna, que aí se tentava ganhar muita coisa no grito, e é claro que essa é a política velha e que nunca deu certo e jamais daria certo, obviamente. Qual a avaliação do senhor? O prefeito Adriano tem uma boa base na Câmara, tem facilidade para aprovação dos projetos e tudo mais. A Câmara está sendo como agente fiscalizadora, tem uma oposição forte e firme neste momento? Marcos, a Câmara tem o papel dela, sim, de oposição quando precisa ser oposição, mas também tem um papel inteligente. Reclamar por reclamar não adianta. Vocês estão vendo aqui na minha entrevista que acabei de parabenizar o prefeito, mas também acabei de dizer que a infraestrutura precisa se melhorar muito, questão de mobilidade, questão de drenagem e tudo. Então, quando nós temos uma independência, a cidade anda. Colocar pessoas lá dentro que vai reclamar, que vai dar soco na mesa, mas que não traz ideias, de nada soma para uma sociedade e muito menos para um município. Eu vejo que Joinville, ela tem um prefeito visionário, novo e com vontade de fazer.
E também tem uma Câmara que, quando é apresentado por esse prefeito, por esse executivo, projetos que realmente vão fazer a diferença na cidade, ela vai aprovar, e quando não, ela vai dar um parecer contrário, que é esse o meu posicionamento. Minha primeira conversa com o prefeito Adriano foi: prefeito, se eu entender que esse projeto realmente faz a diferença na vida do joinvilense, o senhor vai ter a minha aprovação. Caso contrário, meu parecer vai ser contrário a esse projeto. Tanto que já derrubamos vetos do prefeito. Se fosse tudo 100% um cartório de uma homologação, os vetos deles não teriam sido derrubados. E quantos vetos já foram derrubados? Quantas vezes nós brigamos, principalmente pela lei da Feira do Brás, para regulamentar, não é para extinguir, para regulamentar. Eu fui um dos vereadores que peguei aquela tribuna e cobrei do Executivo. Os senhores lembram disso? Cobrei extremamente. Mas, gente, por que não enaltecer um trabalho bem feito? Por que só cobrar? Só para ser oposição? Populismo? Essa não é a minha função. A minha função é trabalhar para fazer uma Joinville melhor. O senhor é candidato à reeleição? Sou candidato à reeleição. Entendo que devo estar nessa missão. Deus me colocou lá. Estou cumprindo, creio que, um mandato de uma forma excelente. E tenho certeza que tenho muito mais para contribuir para Joinville nos próximos 4 anos. Por isso, vou colocar meu nome à disposição. Vereador, para a gente finalizar então, nosso tempo já está estourado, mas eu gostaria de saber do senhor. O senhor fez um projeto de lei para que os imóveis abandonados fossem mais fiscalizados pelo executivo, né? Inclusive também colocando uma multa, né, para quem mantesse esses bens sem cuidar. Como é que isso está sendo na prática? Está funcionando? Assim, não foi um projeto de lei, né? Eu acho que, se eu não me engano, isso foi uma moção, um pedido para que o executivo fiscalize mais. Esses imóveis abertos na nossa cidade, não é só no centro, tá? Sim. Em todo o local. Isso ele proporciona um local para que as pessoas vão lá ter o consumo de droga, prostituição, e gerando para todos que moram ao redor uma insegurança muito grande. Você falou num ponto, eu não sei se nós temos tempo para falar um pouquinho dessa questão social. Joinville hoje tem o título lá da melhor cidade para se viver. Parabéns, realmente, nós temos um título, uma cidade excelente. Mas nós também tivemos um título agora do Previne Brasil, que é a atenção primária, que os servidores públicos fazem um excelente trabalho. Um título legal de se ganhar. Mas a minha preocupação, vendo Joinville para daqui 20 anos, certo? É o caos social que isso vai gerar. Porque eu não estou trazendo investidores com esses títulos, eu estou trazendo pessoas, fazendo uma migração de pessoas que buscam em Joinville ter um futuro melhor. Mas com isso vem de tudo. Onde tem o trigo, tem o joio. E nós estamos vendo no centro da cidade, em toda a cidade, já várias pessoas que não estão em situação de rua, se colocam em situação de rua porque eles estão doentes, que são os usuários de droga. E isso está me preocupando. Também tenho falado, desde o meu primeiro dia de mandato, que Joinville vai ter uma Cracovilha em 7 anos. Já passaram 2, tem mais 5. Vocês têm visto aumentar a quantidade de pessoas usuários de drogas. Não estou falando em pessoas em situação de rua, porque a assistência social tem um projeto fantástico, que é o de acolhimento, que realmente aquele que quer sair da rua é um excelente projeto. Mas a minha preocupação é aquele que já não dá mais conta da sua vida, que está que nem um zumbi consumindo droga, fazendo delitos, né, furtos, roubos e trazendo insegurança para o nosso município. Quem que está nos ouvindo aqui que não teve ainda um amigo ou na sua própria casa, ou um parente que teve cabos, né, de cobre roubados, portão, lixeiras ou pequenos furtos assim? Isso traz insegurança. Nós temos que mudar essa situação dessas pessoas. É uma responsabilidade da assistência social, da saúde, onde tem que ser feito um trabalho, de repente até uma internação compulsória para alguns casos, que pessoas que estão realmente doentes. A droga, ela leva a pessoa a uma dependência química, que é uma doença. Nós temos que limpar isso. Nós temos que tirar essa pessoa, dar uma oportunidade, e essa oportunidade dela é ir para um centro terapêutico para tratar essa pessoa. Se nós não fizermos isso, mais 5 anos, senhores, uma Cracovilha aqui na nossa cidade. Não adianta só fechar ali o negócio do Banco do Bradesco, botar grade para as pessoas não dormirem ali, se não tiver, né, um trabalho que é o que o senhor acaba de dizer, que é de atenção necessariamente. Vereador Josias Brandel Júnior, obrigado, vereador. Obrigado. Grande 2023 para o senhor. Obrigado, Marcos, Fernando, Diego, José Henrique, obrigado pela oportunidade, obrigado a todos vocês, ouvintes, que nos deram carona aí no seu carro, que teve esse tempinho aí nos assistindo. É muito importante que vocês conheçam mais o nosso trabalho e contem conosco para fazer uma Joinville cada vez melhor. Obrigado também a Carla, que está com a gente, e o Pablo. Obrigado pela presença de vocês.